Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. E hoje no quadro Papo de Marketing nós vamos falar sobre pesquisa qualitativa. E quem conversa com a gente é a doutora em antropologia Solange Mesa Barba. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. O administrador Alex Modesto, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Marketing do CRA RJ. Seja bem-vindo, Alex. Muito obrigado. Solange, existe a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A quantitativa geralmente é algo bem mais objetivo e a qualitativa é algo mais aprofundado. Afinal de contas, por que fazer uma pesquisa qualitativa? Bom, a gente vive num mundo hoje bem complexo, né, interligado, um mundo onde você já não tem mais categorias muito bem definidas. A pesquisa qualitativa ela vai te dar um ganho na densidade do dado que você consegue no mercado. Com as pessoas, principalmente quando a gente pensa em pesquisa com o consumidor, você tem um ganho de dado mais substância. Evidentemente, existem motivos, né? Existem razões para você empreender uma pesquisa quali e uma pesquisa quant. No caso da quant, justamente, como você disse, mais objetivo, até porque você está dimensionando o tamanho daquilo que você encontra de características numa pesquisa quali. Então, quando você quer trabalhar, por exemplo, ontem a gente estava conversando lá na universidade sobre idade, né? Eu tive um trabalho, uma demanda de trabalho para pessoas acima de 65 anos. Esse perfil acima de 65 anos no mundo moderno, ele é monolítico? Ele é muito parecido? Não, né? Você tem que problematizar esse perfil. Uma mulher, por exemplo, de 65 anos, há 30 anos atrás, ela é muito diferente dessa mulher de 65 anos hoje. Então você tem diferenças geracionais, enfim, e dados que são muito interessantes de você calibrar através da pesquisa qualitativa. Alex, as tecnologias ajudam a chegar a um bom resultado na pesquisa qualitativa, ou resultado satisfatório, ou atrapalha ou não interfere nos processos, nos vários tipos de processos? Facilita na coleta dos dados, né? A partir dos dados colhidos através de alguns dispositivos que são utilizados no dia a dia, através de observação, Facebook, redes sociais, outras, fica muito mais fácil você penetrar algumas características desses dados que antes das redes sociais, mais especificamente falando, a gente não conseguia ter acesso, né? A gente consegue traçar características dos consumidores hoje, eu diria para você, com uma margem de erro menor, apesar de haver um grau de variabilidade muito grande nas decisões de compra. Ou seja, o que eu quero dizer? As decisões de compra hoje elas se modificam muito rapidamente, mas a gente consegue traçar um perfil de consumidor com um grau de variabilidade menor. Acho que as tecnologias ajudam nesse sentido. Solange, como as empresas começaram a trabalhar com dados qualitativos dentro dos seus departamentos de marketing? Olha, essa é um fato relativamente novo dentro do mundo organizacional, né? Praticamente a gente pode pensar aí da década de 1940 para cá, quando o consumidor entra, né, na lente do empresário, das empresas, e começa a nascer o marketing como a gente conhece hoje, né? E que a gente já tem que repensar, né? Mas como a gente conhece até hoje, como está nos manuais, enfim. E a pesquisa qualitativa ela ganha mais força a partir da década de 80. Especificamente nesse momento começam a aparecer profissionais como psicólogos, antropólogos, sociólogos que começam a oferecer seu trabalho em nível de análise, mesmo até de dados quantitativos. Então aparece justamente como uma forma de evidenciar coisas que você não consegue captar na pesquisa quantitativa, que é muito mais direta. Muito mais direta, muito pouco aprofundada, como você disse, e a gente consegue explorar muito pouco aquela realidade, aquele mundo social onde aquela pessoa está inserida através da quantitativa. Quando a gente fala em marketing, geralmente a pessoa pensa em público externo, mas também há um público interno dentro das organizações, e aí entra o endomarketing. Qual a importância da pesquisa qualitativa para atender esse público das organizações? É muito mais interessante, muito mais eficaz, porque o público já está mais próximo de você, você já tem uma espécie de pré-perfil definido e fica muito mais simples em entender as expectativas, em entender desejos e necessidades desse público que está mais próximo de você.
Solange, a senhora também trabalha com a área de etnografia, inclusive tem um livro organizado e publicado pela senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão e também sobre a sua obra. Sim. Bom, a etnografia, ela veio da antropologia e ela começa a aparecer no cenário das empresas mais recentemente, próximo a 1990, década de 1990. E me marca muito uma matéria que eu vi naquela época de uma revista de negócios, dizia assim, chame um antropólogo, né? Como a gente vai conhecer melhor o nosso consumidor? Vamos colocar a etnografia na pauta. Eu organizei junto com a professora Beth Goidanich esse livro chamado Etnografias Possíveis, que tem a ver até um pouco com a nossa formação, tanto a minha quanto a formação da Beth, que, bom, nós temos um pé no mercado e um pé na academia. A etnografia é uma maneira de se pesquisar que veio da antropologia. Então a nossa questão aqui toda é como trabalhar a etnografia num ambiente de marketing dentro das corporações. Essa foi a nossa questão. A gente organizou e escreveu também, a gente tem artigos aqui, onde a gente pondera sobre os ensinamentos da etnografia que a gente pode aplicar no mercado. Que na verdade, o que você tem, né, como processo etnográfico? Você tem uma pesquisa que demora muito mais tempo para ser maturada, você tem uma pesquisa que ela tem uma complexidade muito maior, que requer o envolvimento do pesquisador com o pesquisado no ambiente do pesquisado. Então ela é um pouquinho mais complexa. Para uma empresa, normalmente a gente tem, né, tá correndo contra o tempo, né? Olha, isso é para ontem, a gente tem que fazer essa pesquisa, a gente tem que lançar o produto, então a gente pode aplicar alguma coisa da etnografia para uma pesquisa mais rápida. O que isso implica? Eu acho que tem uma palavrinha-chave que é o contexto, né? Principalmente contextualizar o consumidor que a gente está pesquisando dentro daquele ambiente que a gente quer trazer de informação. Por exemplo, numa pesquisa sobre televisão, a gente fez até um trabalho sobre isso, eu e a Beth, juntas há um tempo atrás, em 2012. Numa pesquisa qualitativa de mercado, tal como hoje a gente vê nas empresas, a questão que se faz é muito direta. Você assiste televisão? Em que medida? Em que horas? Quais os programas que você gosta? Por quê? E no ambiente etnográfico, ou pelo menos onde a gente traga os ensinamentos da etnografia, a gente está na casa da pessoa, a gente está perguntando sobre o cotidiano da pessoa, a gente está observando em que lugar da casa está a televisão. Enfim, são dados que servem para a gente criar esse cenário e entender toda a complexidade, aonde se insere a televisão na vida cotidiana dessas pessoas, que é muito mais profunda do que você perguntar diretamente. Você vê televisão? Que horas você vê? Que programas você vê? A gente está ali, está participando. E quem quiser ter acesso à sua obra, como faz? A gente está na Livraria Travessa, eu acho que na Saraiva também, através da internet pode ser feito pedido diretamente. Etnografias Possíveis, que é da editora Ponteio, organizado por Maria Elizabeth Goidanich e Solange Mesa Barba. E tem alguns artigos aqui de várias companheiras de trabalho nossas, que também trabalham com etnografia no ambiente urbano, trabalham com consumo e que eu acho que pode ajudar a clarear um pouquinho a cabeça sobre a etnografia como possibilidade de pesquisa dentro do ambiente urbano, sobre consumo e principalmente atendendo a corporações. Alex, por que o administrador precisa entender de etnografia? Para entender melhor como o seu consumidor vai consumir o seu produto e o seu serviço. Enquanto ela falava, eu refleti aqui sobre como as tecnologias vêm modificando a forma de relação com os conteúdos, né? Porque quando a gente fala de produto e serviço, antes deles se materializarem na mão de um consumidor em forma de produto e serviço, eles são apenas conteúdos que são acessados por esses consumidores. E hoje o acesso a esses conteúdos, eles são muito diversos, né? Nós podemos, pelo menos os caminhos são muito diversos. Eu posso acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão, ainda pelo rádio.
Hoje, entender esse comportamento usando a etnografia como ferramenta faz com que a gente entenda melhor seus desejos e necessidades. Eu ouso dizer, inclusive, que vai ficar mais fácil daqui a algum tempo para as empresas oferecerem produtos customizados e a preços mais baixos, porque customização pressupõe algum investimento e quando eu invisto em produtos customizados, a tendência é que eu cobre um pouco mais e geralmente são associados a desejos e não a necessidades. Mas penso eu, e repito, é uma ousadia minha, dizer que a etnografia pode oferecer produtos customizados e a custo baixo, para que a gente fidelize o consumidor no longo prazo. Solange, o Alex toca em um ponto no futuro. Mas e hoje? Como as empresas lidam com a etnografia? Ainda tem uma certa... Mesmo a pesquisa qualitativa ainda enfrenta algum tipo de barreira. A gente está num mundo que é positivista, né? Onde os números eles são valorizados e todo o pensamento científico que vem lá do iluminismo, vem do filósofo Auguste Comte, que trouxe a sociologia para a luz, né, do pensamento científico. E isso, de certa forma, criou uma cultura de pesquisa quantitativa, né? Eu me lembro que eu fiz um trabalho numa empresa, não tem muito tempo, e a maior dificuldade era convencer os engenheiros, olha, não, você não vai ler percentual nessa pesquisa, isso é uma pesquisa qualitativa, não é uma pesquisa quantitativa. Numa pesquisa quantitativa você tem um cálculo de amostra, então você pode ler percentuais, aquela amostra vai representar um universo. Não é o caso da qualitativa. A qualitativa não é uma coisa ou outra, são as duas coisas como possibilidade. E não existem percentuais, ou a maioria das pessoas entrevistadas, não. Você tem que trabalhar aqueles dados de uma forma menos compartimentalizada, né? Entender o todo, entender aquela dimensão. Então, uma das coisas é principalmente essa, quebrar esse senso comum de que só a pesquisa quantitativa, que oferece dados numéricos, resolve, bom, resolve não é a palavra, pesquisa nenhuma resolve nada, né, na verdade, mas que só os dados quantitativos oferecem uma informação de qualidade, né, uma informação confiável. Não é verdade. E a etnografia ainda é uma forma de pesquisar que somente as grandes empresas aderiram. Então você tem empresas de grande porte que já fazem isso fora do país, algumas aqui com suas filiais no Brasil, mas ainda há uma cultura muito forte, não só com relação a questionamentos sobre a etnografia como um recurso para se conhecer o consumidor, mas também com relação a qualitativas de modo geral. Né? Não tem muito tempo agora, eu fui fazer um briefing para uma empresa e nós queremos dimensionar o mercado. Era um tema extremamente complexo que trata justamente de idosos, enfim, um produto para pessoas acima de 65 anos, que tem que ser problematizado por tudo que a gente falou aqui, quer dizer, esse perfil é um perfil que ele tem nuances muito fortes, muito interessantes de comportamento. Por exemplo, é senso comum você dizer que pessoas acima de 65 anos não acessam a internet? Como assim? Quem são essas pessoas de 65 anos que não acessam a internet? E numa quantitativa você não tem esse apuro. No entanto, foi muito difícil convencer a pessoa, né, de que a pesquisa qualitativa fazia diferença naquele momento. Imagina a etnografia, que é um passo além, uma qualitativa mais elaborada, né? Então a gente ainda enfrenta esse tipo de resistência, eu acho, né? Não é preconceito, é resistência. Eu acho que a gente vive numa sociedade que vem lá do positivismo, onde você tem leis universais, né, que ditam comportamentos, e quando a gente trabalha com pessoas, é um pouco complicada essa coisa de trazer leis universais que determinem um comportamento, né? A gente precisa pensar e se aprofundar um pouco mais sobre isso. Solange, no início da entrevista a senhora falou um pé no mercado, o outro na academia. E a gente sabe que para concluir um curso, seja ele qual for, é necessário pesquisa para apresentar um trabalho de conclusão de curso. A etnografia, essa visão que a senhora trouxe para nós aqui da pesquisa qualitativa, ela é trabalhada dentro dos cursos de uma forma geral ou ainda não é bem aceita? Bom, depende. Como técnica eu começo a ver, sim, alguma coisa aparecendo mais, né? Porque antes, no meio acadêmico, você tinha pesquisa de mercado. Né? Você tinha uma disciplina ali, pesquisa de mercado. Hoje em dia você já começa a ter a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa em alguns cursos.
Então, você começa já a ter um direcionamento para isso, o que é muito importante, porque é fundamental que se compreenda a diferença dos dois recursos para que se aplique de modo a otimizar mesmo os recursos da empresa, né? Alex, como está essa realidade nos cursos de administração? Eu tenho visto movimentos ainda muito, diria para vocês, muito tímidos em relação à inserção da pesquisa qualitativa. Da mesma forma que a gente tem uma disciplina chamada Comportamento do Consumidor, onde a gente só aborda praticamente a pesquisa quantitativa, eu começo a perceber que dentro desses saberes já estão inseridos alguns aspectos de pesquisa qualitativa, de etnografia, até porque o consumidor, ele tem, foi como eu disse naquela pergunta anterior, as decisões de compras, elas estão cada vez mais móveis. A gente diz que vai fazer alguma coisa, mas no minuto seguinte a gente sofre influência de uma mídia qualquer e muda de ideia. Então, a pesquisa qualitativa, né, e principalmente a etnografia como uma ferramenta que ajuda a dimensionar, apurar mais, dar densidade, textura, é como se desse olhasse todos os aspectos do ser humano, mas de uma forma holística, né? E ajudasse as organizações a encontrar uma forma de atingir aquele consumidor de forma fidedigna ao longo do tempo. Então, esses saberes, eles precisam entrar nas grades curriculares, penso eu que de uma forma muito mais contundente, com muito mais propriedade, porque o consumidor está cada vez mais móvel em suas decisões. Eu diria até que além de móvel, assim, mais complexo mesmo. Eu acho que a complexidade da decisão de compra hoje em dia, ela é muito grande, né? E a gente tem que pensar não só na hora da decisão, mas na hora da fruição, na hora do descarte, né? Todo o processo de consumo. Solange, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês, boa tarde. Alex, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Se você gostou desse tema, dê o seu like, curta esse vídeo, compartilhe também nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tema e compreendam mais sobre pesquisa qualitativa. Mais entrevistas na CRA RJ Play e CRA RJ Rádio. Até o próximo programa.